Olá, no programa de hoje os desafios do governo Lula na reta final do ano legislativo. Em meio a um ambiente hostil no Senado nas últimas semanas e discussões sobre a revisão da meta fiscal, o Planalto tenta mobilizar sua base para aprovar a reforma tributária, indicações ao Banco Central e o orçamento de 2024. Também gera tensões na relação com o Congresso os vetos presidenciais ao projeto do marco temporal para demarcação de terras indígenas. Quais são os próximos passos nesse xadrez? E os interesses que movem o Executivo e os parlamentares? Eu converso com o jornalista Rodolfo Lago, editor-chefe do Correio da Manhã em Brasília. Rodolfo, um prazer recebê-lo mais uma vez no Mundo Político. Seja bem-vindo. Obrigado, prazer é sempre meu, muito obrigado. Rodolfo, a discussão da reforma tributária está na pauta desta terça-feira na CCJ do Senado. Qual sua avaliação sobre o relatório que foi construído ali pelo senador Eduardo Braga, com o substitutivo à PEC que tinha sido aprovada na Câmara dos Deputados? Foi noticiado que ele aceitou mudanças sobre regimes específicos, sobre a questão das sociedades anônimas do futebol para estados que arrecadarem mais e incluiu também ali um cashback obrigatório para famílias de baixa renda na aquisição de botijões de gás. Pois é, enfim, como você já estava aí adiantando, né? Você vê que existem aí, foram colocadas, já tinham sido colocadas na Câmara, foram acrescentadas outras aí pelo senador Eduardo Braga no Senado, diversas exceções, né? Diversas exceções à regra geral ali desses dois impostos, o imposto sobre bens e serviços e a contribuição sobre bens e serviços, que são impostos de valor agregado, né, os chamados IVA, que são cobrados no consumo, né, no destino final aí, na hora que o consumidor paga ali pelo produto ou pelo serviço, né? O que aconteceu? Houve pressão aí de vários segmentos da economia brasileira que trabalharam ali para obter alíquotas diferenciadas, né? Alíquotas menores do que a alíquota geral, conseguiram isso, né? Então existem aí vários casos aí de exceções que estão sendo colocados, e aí qual é o grande risco? Na verdade, dois, né, grandes riscos que acontecem. Um primeiro grande risco é que quem ficar na alíquota geral talvez vá pagar uma carga de imposto muito alta, um imposto muito grande, né? Alguma coisa que vai pesar aí no bolso do consumidor, né? Então, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já tinha admitido, já calculava na semana passada, que fica para esses produtos aí da regra geral uma alíquota que deve girar em torno de 27,5%. Uma alíquota alta, seria a mais alta alíquota desse tipo de imposto de valor agregado praticado nos países do mundo que usam esse tipo de tributação. Então, esse é um primeiro problema. O segundo problema, né, que está sendo colocado aí por auditores fiscais, né, por quem trabalha aí justamente nessa questão de acompanhar, né, as regras de tributação, é que uma reforma tributária que foi feita para tentar simplificar um processo tributário que era muito complicado, muito complexo, com essa série de exceções aí que foram colocados, talvez continue muito complicado e muito complexo, né? Quer dizer, no processo posterior à aprovação da reforma, quando forem discutidas aí as leis complementares, muito provavelmente ainda haverá uma discussão grande sobre se determinado produto ou determinado serviço entra na regra geral ou entra na alíquota diferenciada. Então, quer dizer, você ainda vai ter aí um processo muito complicado, que vai exigir análise de contador, de fiscais e tal, para saber exatamente qual é o imposto ali que determinado setor, determinado segmento vai pagar, e provavelmente, muita gente diz que na hora de se discutir essas leis complementares, novos lobbies vão surgir, novas pressões vão acontecer.
Muitas regulamentações para serem discutidas ainda, né? É, Uhum. então, Rodolfo, a expectativa do governo Lula é que a proposta passe pela CCJ, né, e pelo próprio plenário do Senado ainda essa semana. E ali no plenário serão necessários 49 votos favoráveis. Há segurança em relação a esse apoio? Olha, as informações são de que sim, de que essas coisas aí já foram bem costuradas, bem encaminhadas, né? O próprio presidente Lula teve reuniões aí. Na semana passada ele teve reunião com os líderes da Câmara, essa semana teve com líderes do Senado, né? E há essa expectativa. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, tá colocando, já agendou que é aprovada hoje na CCJ a, ref, a reforma tributária. Ele coloca no plenário amanhã, quarta-feira, né, em primeiro turno, e aí faz o segundo turno na quinta-feira, né? Como há mudanças, como foram feitas mudanças nesse relatório pelo senador Eduardo Braga, isso exige uma volta à Câmara. A Câmara vai ter que analisar de novo. E a Câmara, e para que isso possa, enfim, ser concluído, né, até o final do ano, como deseja o governo, vai ser preciso que a Câmara não faça novas modificações, porque como é uma proposta de emenda constitucional, é preciso haver o consenso entre as duas casas. Só para de ir de um lado para o outro quando houver o consenso. Então, o Eduardo Braga, nesse período aí de construção do relatório, ele já foi conversando com o relator na Câmara, que é o deputado Aguinaldo Ribeiro, para chegar a um consenso para ver se, chegando lá na Câmara, não há novas modificações que obriguem um retorno para o Senado, para daí, então, a reforma ser aprovada finalmente e aí poder ser promulgada pelo Congresso. Agora, a correlação de forças na Câmara é bem diferente, né, Rodolfo? Os estados, por exemplo, do Sul e do Sudeste, têm ali uma representação mais numerosa, né? Isso pode levar a novos entraves que, de repente, forcem, inclusive, que a matéria fique para o ano que vem? Na verdade, isso foi o grande embate ali no começo dessa tramitação. A proposta que saiu da Câmara, ela era muito relacionada a isso que você falou, como a Câmara, as bancadas são formadas proporcionalmente ao tamanho dos estados, quer dizer, os estados maiores têm bancadas maiores. A proposta saiu de lá com esse desenho, né? Então, ela, por exemplo, previa ali que fosse feito o conselho deliberativo que ia discutir ali a distribuição dos recursos, que ele fosse proporcional ao tamanho dos estados, né? Com isso se conseguiu o apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o apoio lá na Câmara dos Republicanos. O Senado já tem uma composição diferente. No Senado, todos os estados têm a mesma representação, independentemente do seu tamanho, né? Então, são Paulo tem 3 senadores e, digamos, por exemplo, o Amapá também tem 3. Então, ali houve de novo essa discussão, onde esses estados menores ali trabalharam no sentido de mudar isso. Isso foi modificado pelo senador Eduardo Braga, mudou ali a forma de composição desse conselho, que deixou até de se chamar conselho para se chamar comitê gestor, né, da reforma tributária. Agora se imagina que nesse momento tenha se conseguido chegar aí a um consenso com relação a isso. Não há muita expectativa de que a Câmara faça uma modificação de conteúdo grande agora nesse retorno lá. Se fizer, não vai ter tempo da reforma tributária ser aprovada ainda esse ano. Rodolfo, você citava há pouco, né, os esforços de articulação feitos diretamente pelo presidente Lula, e eles vieram, né, após derrotas importantes sofridas pelo governo no Senado nas últimas semanas. Tivemos ali uma rejeição, né, da indicação para o cargo de defensor público geral de Igor Roque, foi interpretado como um recado dos senadores ao Planalto. Qual que é a importância para você de Lula chamar para si as rédeas, né, dessa articulação nessa reta final do ano aí com pautas
muito importantes para o governo na mira. Não, é importantíssimo, né? O Lula ter entrado em campo, ter colocado a mão na massa para tentar resolver isso, porque de fato houve ali uma clara mudança, né, no ambiente político ali, né? Quer dizer, você tinha até então ali, né, até o final desse segundo semestre, até o início desse segundo semestre, uma situação em que se viu o seguinte: a Câmara gerava maiores dificuldades para o governo, fazia maior pressão e o Senado era mais dócil e tal, o governo tinha maior tranquilidade ali. Esse quadro virou no segundo semestre, agora mais recentemente, com essas situações aí que você citou, da Defensoria Pública da União, outros casos, né, como a questão ali da votação do projeto do Marco Temporal das Terras Indígenas, outras situações ali onde realmente parecia haver um embate mais forte entre o Senado e o governo, e o Senado também, o Senado e o Judiciário, né? E aí existem algumas explicações ali que lá dentro são meio dadas aí com relação a isso, né? A primeira que está muito relacionado à questão já da sucessão do Rodrigo Pacheco na presidência do Senado, né? O Rodrigo Pacheco tem um acerto, uma espécie de compromisso com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre, né? Ele sucedeu o Davi Alcolumbre na presidência do Senado e o Davi Alcolumbre quer retornar à presidência do Senado ao final do mandato do Rodrigo Pacheco. Houve uma articulação, num determinado momento, entre o MDB e o PSD para que os dois partidos se unissem no sentido de um apoiar o outro. O MDB apoiaria o PSD na presidência da Câmara, em troca o PSD apoiaria o MDB na presidência do Senado. Esses movimentos desses partidos levaram o Davi Alcolumbre a procurar a oposição, a procurar o PL, a procurar o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o ex-presidente Jair Bolsonaro e tentar fazer uma composição pelo lado da oposição. Isso foi uma das razões que levou ali a essa guinada mais oposicionista ali. E uma outra coisa que se comenta muito ali no Senado é que existe entre os senadores uma impressão de que, enquanto a Câmara apertava o governo e acabava conseguindo as coisas apertando o governo, né? Conseguiu lá a presidência da Caixa Econômica, conseguiu outras coisas aí e tal, porque apertava, porque colocava essa pressão em cima do governo. O Senado, sendo mais dócil, não estava conseguindo as coisas. Então, tem muito senador ali que analisa que talvez fosse o caso de também dar esse aperto, no sentido de equilibrar um pouco o jogo e também conseguir mais coisas ali junto ao governo. Ou seja, os acenos do governo ali, Arthur Lira, parece que incomodaram os senadores, né? Exatamente, exatamente. Os senadores ali acharam que eles então precisavam aí pressionar mais para também obter as coisas. E no Senado, Rodolfo, estão aguardando ainda, né, apreciação, vetos do presidente Lula ao marco temporal para reconhecimento de terras indígenas, ao projeto que foi aprovado, né, pelo Congresso em reação à decisão dada pelo Supremo, e também a taxação de fundos de super ricos. Você acredita que a ala conservadora da casa, né, pode vir a impor derrotas ao governo nesses temas? Olha, existe ainda alguma possibilidade. Parece que as coisas estão mais bem encaminhadas com relação a esses temas mais ligados à economia, né? Os vetos aí que o presidente impôs ao arcabouço fiscal, essa questão da taxação dos super ricos, isso parece que está mais bem encaminhado. Agora, o próprio governo já espera que sofra uma derrota com relação aos vetos que o presidente impôs na questão do marco temporal das terras indígenas. Ali existe uma força muito grande ali da bancada do agronegócio, né, da bancada ruralista, e o governo já espera ali uma derrota com relação a isso, e aí, muito provavelmente, se houver essa derrota, né, quer dizer, quase que certamente, né, isso vai ser constitucionalizado outra vez. Essa questão voltará ao Supremo, né?
E o Supremo já tomou uma decisão no sentido de considerar que não vale, né, esse marco temporal, que seria a Constituição de 1988 como marco para definir a demarcação de terras indígenas, quer dizer, só valeria aquelas demarcações que já existissem quando a Constituição de 1988 foi promulgada ou que já estava em discussão naquele momento, né? A Constituição, o Supremo já determinou, já julgou que isso não pode ser assim, que a Constituição fala que os indígenas ocupam as terras que tradicionalmente onde eles habitam tradicionalmente, já determinou isso. Isso é uma questão constitucional. O que foi aprovado lá no Senado é um projeto de lei, ele não se sobreporia, portanto, à Constituição, e então é muito provável que o Supremo, de novo, considere esse projeto de lei aprovado inconstitucional. E aí, enfim, o caminho futuro pode ser esses grupos mais conservadores tentarem fazer uma emenda constitucional alterando esse ponto na Constituição, né? Já há Então, isso é alguma uma discussão que sinalização, ainda vai continuar. já há alguma Oi, pode sinalização, Rodolfo, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em relação a pautar esses vetos? Se será ainda esse ano ou se de repente isso fica para mais É, tarde? ele deve pautar, né? Há 2 semanas havia a expectativa de que esses vetos fossem entrar na pauta, né? Mas eles acabaram adiados aí, né? Deu-se preferência a esses outros temas, a reforma tributária, LDO, etc. Mas é possível que talvez na semana que vem haja a sessão para deliberar sobre esses vetos. Também está na pauta, né, do Congresso a LDO, em discussão na Comissão Mista de Orçamento. E outra notícia do dia, Rodolfo, é de que aliados do presidente Lula descartam, né, o envio ainda nessa semana de uma mensagem ao Congresso para modificar a proposta da meta fiscal de 2024, né, de déficit zero, como chegou a ser discutido no governo, com posições divergentes ali no primeiro escalão. Essa decisão, né, da semana pode ser interpretada por ora como uma vitória do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que defende, né, postergar essa flexibilização da meta? Na verdade, parece que está se construindo isso que está se dizendo ali, uma solução meio negociada para não deixar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mal nessa coisa, desgastado, enfraquecido ali no Ministério da Fazenda. Como é que seria essa solução? Em vez do governo enviar uma mensagem alterando a meta fiscal, né? Fica mantida na LDO, neste momento, a meta de déficit zero, o equilíbrio fiscal absoluto, como está previsto ali. E aí, muito provavelmente, o que se diz ali que poderá acontecer é que, enfim, quando for votada agora a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o relator da LDO, o deputado Danilo Forte, vai estabelecer um prazo para o recebimento de emendas ao texto. A ideia é que a LDO fique tramitando ali na Comissão Mista de Orçamento por 10 dias. Então, o que está se dizendo é que, muito provavelmente, algum parlamentar irá apresentar uma emenda ao texto da LDO propondo a alteração da meta. E aí, então, essa meta então seria alterada no curso dessas negociações. Isso daí, portanto, não desgastaria o ministro da Fazenda, porque então não seria uma mudança proposta pelo próprio executivo, mas uma mudança que viria no curso das negociações. Então, o ministro poderia, no futuro, dizer que, enfim, isso daí cedeu-se a isso na negociação com o Congresso e tal, né? E aí ninguém se desgasta, nem se desgasta o ministro, nem fica, digamos assim, desmoralizado o presidente por ter falado em derrubar a meta
passa a ser alterada no trabalho ali de discussão desse tema no Congresso. Os presidentes do Congresso, né, nessa questão, Rodolfo, chama atenção que, pelo menos por hora, eles têm insistido em declarações públicas terem compromisso com o déficit zero. Né? Mas essa flexibilização da meta, ela interessa também a grupos de parlamentares, né? Talvez a maioria deles, aí visando o próximo ano, que é um ano eleitoral? Não, com certeza, né? Por isso é que muita gente acha que talvez haja esse jogo combinado. No discurso faz-se um compromisso ali com o déficit zero e no curso ali das negociações acha-se uma solução para flexibilizar essa meta e permitir aí um déficit. Porque é isso, é uma coisa, como você bem disse, que interessa ao governo, que o governo deseja ter um pouco mais de liberdade para fazer investimentos, para fazer obras, né? E interessa também ao Congresso, porque o Congresso tem suas emendas orçamentárias para serem liberadas. Como você bem disse, é um ano eleitoral. E qual é a grande vantagem para um deputado da base governista no ano eleitoral? É ele estar nessas disputas municipais associado a determinadas obras, a determinados investimentos que o governo vem a fazer nos municípios onde ele tem base, onde ele apoia lá candidatos a prefeito. Se o governo fica muito amarrado ali para fazer esses gastos, para fazer esses investimentos, perde, né, esse trunfo da base governista, né? E aí é até importante a gente lembrar, né, que não havendo esse trunfo, o partido que vai ter mais recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário para gastar na eleição é um partido de oposição, é o PL, né? Então, quer dizer, a forma que o governo pode ter de contrapor o PL nesse projeto aí, né, de fazer aí 1.500 prefeitos ou até mais, que é o projeto do PL, é trabalhar no sentido de conseguir ali injetar recursos nesses municípios, né? Ainda em relação a essa questão da meta, né, da meta fiscal, o fogo amigo que a gente tem visto ali entre ministros, né, uma disputa interna no executivo em torno de teses sobre essa meta, isso atrapalha de alguma maneira ou pode atrapalhar, né, a imagem do governo e trazer também dificuldades no próprio Congresso, ruídos ali com alguns setores? Não, eu não tenho a dúvida, né? Quer dizer, se brinca aqui um pouco o seguinte, né? Quer dizer que no caso o governo não tem gregos e troianos, né? O governo tem paulistas e baianos, né? E aí eu vou deixar aqui não vou explicitar quem seriam os paulistas e quem seriam os baianos, mas é fácil de se imaginar quem sejam, né? É lógico que isso daí gera problemas, né? Então, quando o presidente Lula, naquela entrevista com os jornalistas, naquela conversa com os jornalistas, é, praticamente ali sepultou a meta fiscal, ele deixou mal, né, o ministro da Fazenda, que tinha se comprometido com isso, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que também tinha se comprometido com isso, né? E aí há, sem dúvida nenhuma, esse embate, que é um embate que, na verdade, é um pouco recorrente, governo após governo, né? Que é aquele famoso embate entre ortodoxos e heterodoxos, né? Entre aqueles que defendem que o governo, por um lado, que o governo não pode gastar mais do que arrecada, porque se o governo gastar mais do que arrecada, se o governo não tiver responsabilidade fiscal, quem vai pagar o preço no futuro disso é o cidadão, porque isso daí impacta a inflação, o governo perde o controle da economia, né? Então, por um lado, há quem defenda isso, e por outro lado, há quem defenda que não, que o governo deve gastar, porque o governo precisa fazer investimentos, o governo precisa investir na área social, então que, no caso, um pouco de déficit não é ruim, porque, na verdade, você precisa fazer essas coisas. Esse é um embate que já se viu em diversos governos aí ao longo do tempo, né? E que está se vendo de novo.
Falando na economia, as previsões de analistas, Rodolfo, do mercado financeiro para quase todos os principais indicadores, né, permaneceram estáveis essa semana no Boletim Focus, né, do Banco Central. Ali, previsão de inflação em 4,63% para esse ano, crescimento do PIB, uma expectativa de 2,89% e a previsão já projeta um déficit primário de 0,8% em 2024. Como que o desfecho, né, das pautas econômicas que estão pendentes no Congresso pode impactar, a seu ver, esses humores do mercado? Na verdade é isso. Eles indicam, né, situações aí para que no futuro, né, vão ser avaliadas. Por exemplo, ah, a questão da taxa de juros, né, pelo Conselho de Política Monetária, a taxa Selic. A Confederação Nacional da Indústria criticou lá que a redução tenha sido só de 0,5 ponto percentual, cobrou lá do Copom, que talvez o Copom tenha sido conservador demais nisso, mas o que acontece é que o Copom fica enxergando aí essas coisas e tem medo justamente de situações ali que possam depois impactar a inflação, e a forma que o Banco Central tem de tentar conter a inflação com as taxas de juros, né? Então, quer dizer, nesse sentido, você aprovar a lei de diretrizes orçamentárias, que já deveria ter sido aprovada no final do semestre passado, para daí você aprovar o orçamento, deixar claro qual é a tua meta fiscal, como é que a coisa vai ser, isso dá clareza enfim, o Copom, para os outros setores do mercado resolverem como eles farão. A reforma tributária, embora ela na prática, né, ela tenha um prazo longo de transição, e só lá para 2033 a gente efetivamente vai pagar na totalidade esses novos impostos, nesse novo formato, ela aprovada, ela também joga aí um indicativo importante para frente, né, do esforço do governo de simplificar a questão tributária, de partir aí para um caminho mais racional na cobrança dos impostos, né? Tudo isso contribui, né, para você melhorar o cenário. A gente lembra que lá no primeiro semestre, no final do primeiro semestre, quando a Câmara aprovou a reforma tributária, né, e aprovou outras questões importantes, aprovou o arcabouço fiscal, isso teve impacto positivo ali nos números da economia naquele momento. Para a gente terminar nossa conversa bem rapidamente, né, uma pesquisa Genial Quest do fim de outubro mostrou queda de 6 pontos na aprovação do governo Lula nos últimos 3 meses. Né? E há indícios de que pode ser essa paralisia das pautas econômicas. Você acredita que o eventual sucesso, né, da reforma, do próprio orçamento, pode reverter esses números? Acho que é possível, né? Quer dizer, se você, lembrando ainda lá o final do primeiro semestre, o momento em que essas coisas foram aprovadas lá na Câmara, elas coincidem com uma melhora na popularidade do governo naquele momento. Depois aí, quando ali ficou parecendo que as coisas estavam patinando, não avançaram tanto ali no Senado, e aí nós tivemos outros problemas. Agora, a pesquisa aí, Genial Quest, que você mencionou, mostra essa queda na popularidade. Então, na verdade, uma coisa está, sem dúvida nenhuma, muito ligada à outra. Quer dizer, se o governo conseguir avançar, ele pode melhorar, né? E aí fazer, e talvez essa seja aí a angústia do presidente Lula, quando ele fala na questão da meta fiscal, que ele sente necessidade de fazer entregas, de dar respostas, né? Avançar com o programa de aceleração do crescimento, etc. Tal. E ele quer, quando a gente, ano que vem, já vai entrar no segundo ano, né? Já vai entrar na metade do governo, né? Então, quer dizer, o tempo é curto e as entregas precisam ser feitas. Rodolfo, muito obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político, nos ajudando aí a decifrar o ambiente político de Brasília. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês aí. Um abraço. Conversei com Rodolfo Lago, jornalista e editor-chefe do Correio da Manhã, em Brasília.
Falamos sobre as perspectivas da agenda legislativa do Congresso na reta final do ano legislativo, com a reforma tributária e o orçamento de 2024 em discussão, e das questões que têm gerado desgastes na relação entre o Planalto e os parlamentares. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.